Você morreria feliz se fosse queimado vivo por uma magia épica? Esse protagonista, sim, e ainda renasce como um príncipe mago em um mundo onde fogo, dragões e demônios são seu novo playground. Oi, eu sou o Kurama e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. A parada já começa tensa. A gente vê o protagonista, todo ferrado, cercado por uns estudantes nobres metidos à besta. Claramente rolou uma briga ali e ele, que era plebeu, levou a pior. Mesmo quase morrendo, dão uma chance pra ele lançar uma última magia. Ele se concentra e solta uma chaminha de fogo que não faz nem coça. Aí o nobre vem com aquele papo de só nobre tem sangue bom pra magia poderosa, blá 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 blá, e finaliza o nosso prota com uma magia de fogo sinistra. Só que aí vem a parte mais maluca. O protagonista gosta não de morrer, claro, mas ele é tão fanático por magia que ser atingido por um poder daqueles foi quase uma honra pra ele. Ele morre feliz só por ter sentido na pele aquela magia nova. Que doideira. Aliás, a cena da morte foi muito bem dirigida, viu? Começa preto e branco, tenso, respiração ofegante, aí quando ele é consumido pelas chamas, a tela explode em cores. Já mostrou um potencial de animação bem legal ali. Nos últimos momentos, ele só deseja uma coisa: renascer para poder estudar toda a magia que ele não pôde na vida passada. E não é que ele consegue, encarna como bebê, mas não um bebê qualquer. Ele vira o 7º príncipe de um reino super poderoso. Que sorte, hein? Logo depois de nascer, ele já solta uma magia de fogo que explode o teto, completamente diferente da vida anterior. O tempo passa e ainda criança, o Lloyd, esse é o nome dele agora, já é um talento absurdo. Como o 7º príncipe, ele não tem aquela pressão de herdar o trono, então aproveita para fugir e estudar magia sempre que dá. Uma coisa que me chamou a atenção é o design dele, bem feminino, sabe? Às vezes até confunde. Nada contra, só eu sei curioso colocar em curvas nele, mas a gente se acostuma. Enquanto as empregadas procuram ele desesperadas, achando que ele se perdeu, ele já está escondido estudando. Desde bebê ele era avançado, falou cedo, lia livros de magia pesado, até recusou ser amamentado, o que faz sentido, já que ele tem a mente de antes, né? Agora criança, ele é hiperativo e obcecado por magia. Depois de dar um perdido nas empregadas, o Lloyd chega na biblioteca gigante do palácio, fica maluco com tanto livro de magia, mas a alegria dura pouco. A Silfa, empregada e mestre espadachim dele, acha ele. Ela é super devota a ele e responsável pelo treino de espada. Mesmo ele só querendo saber de magia, ela arrasta ele pro treino. E que treino, viu? A animação nessa luta tá caprichada. O Lloyd tenta usar magia para acompanhar, copiando o movimento, levitando, aumentando a força, até esticando a espada. Mas não adianta. A Silfa é muito habilidosa. Vence fácil, afinal, ele ainda é uma criança. Mesmo perdendo, a Silfa fica impressionada porque ele usou 2 magias ao mesmo tempo. Algo que nem magos da corte faz. Mal sabia ela que ele estava usando 4, mas guardou o segredo para não chamar atenção. Esperto o garoto. Depois, hora do banho, com as empregadas, incluindo a Silfa, é um tipo de sauna coletivo. E aqui vale um comentário. Apesar de ser um anime com eti, o fanservice é bem dosado. Não fica jogando peito e bunda na sua cara toda hora. Equilibra bem a ação, comédia e a sensualidade. Um eti bem feitinho, na minha opinião. Mas nem no banho o Lloyd sossega. Tá agitado, querendo voltar para os livros, aí as empregadas contam uma história para assustar ele, falam de um demônio da biblioteca, uma criatura que quase destruiu o reino e foi selada ali mesmo. E o que o Lloyd faz? Fica com medo? Que nada, decide investigar. De noite, ele foge escondido para a biblioteca, passa pelos guardas usando magia de ocultação, chega na porta selada por 10 magos poderosos e quebra o selo como se não fosse nada. Esse menino não é normal. Ele entra e fica maravilhado com os livros, mas aí um dos livros se mexe e pá, sai o demônio selado, Grimoire. O demônio tenta seduzir Lloyd com promessas de riqueza, mas ele não tá nem aí. Sem opção, Grimoire oferece ensinar magia antiga. Aí sim, o Lloyd se empolga, aceita e liberta o demônio. Só que, assim que fica livre, o Grimoire ataca, uma explosão enorme. Mas o Lloyd sai ileso, protegido por uma barreira que ele mesmo fez. E ele fica mais animado ainda. Começa a analisar a magia do demônio no meio da luta, como se estivesse lendo fórmula química na mente, fanático total. O demônio ataca com tudo, mas o Lloyd bloqueia. Tem uma hora que ele até deixa uma magia acertar ele, só para entender como funciona. Mesmo ferido, continua estudando. Irritado, o Grimoire invoca uma segunda cabeça para usar magia dupla, coisa de demônio,
solta os ataques mais fortes e nada. As barreiras do Lloyd aguentam tudo. Quando o Grimoire tenta fugir, descobre que estava preso numa barreira gigante desde o começo. O Lloyd fez isso para não destruir nada e manter o poder dele em segredo. Ele controlou a luta o tempo todo. Agora é a vez do Lloyd atacar. Ele lança um feitiço com uma quantidade absurda de mana, mas com cuidado para proteger a biblioteca. O ataque acaba com o Grimoire na hora. Com o demônio nocauteado, o Lloyd conserta a biblioteca com magia. Quando ia selar o Grimoire de novo, o demônio faz uma proposta: virar familiar dele. O Lloyd aceita, mas para usar ele como cobaia, como experiência. O Grimoire assume uma forma fofinha, pede para ser chamado de Green, mas era um plano. Ele tenta possuir o corpo do Lloyd para roubar o poder dele. Só que, ao fazer isso, ele se depara com algo aterrorizante. A mana dentro do Lloyd é tão densa, tão sinistra, que o demônio se assusta. Ele percebe que o Lloyd é tipo um monstro feito de mana puro e que nem ele sabe por quê. E assim termina o primeiro episódio. Um começo bem intenso, né? Logo no começo, a gente conhece melhor o segundo príncipe, o Albert. O cara é bonitão, chama a atenção das garotas e é considerado um dos favoritos ao trono. Aquele típico príncipe encantado. Ele aparece na biblioteca, onde encontra o Lloyd, nosso protagonista, mergulhado nos livros de magia. Como sempre, o Albert puxa uma conversa e convida o Lloyd para praticarem tiro ao alvo com magia de fogo. O Albert demonstra uma habilidade impressionante, acertando todos os alvos com uma facilidade que dá gosto de ver. Já o Lloyd, sempre querendo evitar chamar a atenção para o seu poder absurdo, decide fazer diferente. Ele atinge todos os alvos apenas de raspão, usando uma magia bem fraquinha. Só que pense comigo, acertar de raspão com precisão é extremamente difícil, mas ele faz parecer fácil. Os empregados e os amigos do Albert nem percebem o feito impressionante do Lloyd. Apenas o Albert, que não é bobo nem nada, percebe o nível da façanha e fica intrigado. Ele então decide deixar o Lloyd sozinho no campo de treinamento para ir tomar um chá com seus amigos. Mal sabe ele que o Lloyd ia aprontar. Aproveitando a oportunidade de estar sozinho com seu familiar demoníaco, o Green, o Lloyd decide treinar sua magia mais livremente. Ele revela que deseja praticar o tal do encantamento duplo, uma técnica que, segundo o Green, é considerada exclusiva dos demônios, já que envolve a criação de uma segunda boca para lançar magias simultaneamente. O Green até explica que isso é algo que apenas demônios conseguem fazer. Surpreendendo totalmente o seu familiar, o Lloyd simplesmente absorve o Green parcialmente em sua mão, criando uma espécie de segunda boca mágica ali mesmo. E isso espanta o Green. E não é para menos. Nem o próprio Green conseguiu dominar o corpo do Lloyd antes, quando tentou possuí-lo. E agora o Lloyd o controla com essa facilidade total. Com essa nova habilidade, o Lloyd tenta lançar múltiplos feitiços de uma só vez, por meio de uma técnica chamada pilha de feitiços, que basicamente consiste em fundir vários encantamentos para reduzir o tempo de conjuração. O Green se assusta de verdade ao perceber que o Lloyd está tentando lançar uma centena de feitiços ao mesmo tempo. Sim, isso é algo que vai muito além da capacidade, até mesmo dos demônios mais experientes, que mal conseguem lidar com 2 ou 3 feitiços de forma simultânea. Diante dessa loucura, o Lloyd decide assumir total controle sobre a boca mágica do Green, permitindo que cada um conjure feitiços separados. Com isso, ele consegue lançar 2 magias avançadas ao mesmo tempo, fundindo-as em um único feitiço colossal. O resultado é tão poderoso, tão imenso, que o Green implora para que a magia não atinja o solo, com medo da destruição que causaria. O Lloyd então lança para o céu e o impacto é tão devastador que literalmente abre um buraco nas nuvens, revelando o espaço sideral acima da atmosfera. Que cena, pessoal. Que poder. Enquanto isso, o Albert está na festa do chá com seus amigos e eles questionam sobre o motivo de tanta atenção ao Lloyd, já que ele é apenas o 7º príncipe e teoricamente nem disputaria o trono. O Albert, no entanto, reconhece o imenso potencial mágico do Lloyd e afirma que no futuro ele pode até se tornar um sábio. Por isso que ele quer estar ao lado do irmão mais novo, esperto esse Albert. De repente, um dos amigos do Albert percebe que o céu escureceu, consequência direta daquela magia absurda lançada pelo Lloyd. Ele entra em pânico, pois não queria chamar a atenção de jeito nenhum e se apressa para fazer tudo voltar ao normal. Ainda assim, o estrago já estava feito. A notícia do fenômeno estranho se espalha rapidamente pelo reino. O misterioso buraco no céu é interpretado como um presságio, um mau agouro. Mais tarde, ao ler o jornal, o Lloyd descobre que aventureiros encontraram tesouros em uma dungeon recém-revelada. Animado com a ideia de explorar o local, ele vê nisso uma oportunidade de encontrar novas
novos artefatos mágicos poderosos e, claro, mais magia para estudar. O Lloyd decide sair para explorar essa dungeon. Para isso, ele cria um clone feito de madeira com aparência idêntica à sua. Muito engenhoso. No entanto, ele sabe que a Silpha, sua empregada e mestre de armas, é extremamente atenta. Ela notou, até quando ele cresceu, míseros 3 centímetros e poderia perceber a troca facilmente. Então o Lloyd tem uma ideia genial. Ele transfere a consciência do Green para o clone de madeira, enquanto mantém o corpo físico de Green, a boca mágica, na palma de sua mão. Isso permite que ele continue usando a boca do demônio para lançar feitiços duplos, mesmo longe do clone. Com o disfarce funcionando, o Lloyd parte voando em direção à masmorra, enquanto o Green, no corpo do clone, assume seu lugar no castelo. E plano. O Green, no corpo do clone, fica tentado a causar confusão no castelo, mas é impedido pelo Lloyd, que se comunica telepaticamente com ele. E tem mais. O Green consegue observar tudo que o Lloyd está fazendo através de um olho mágico que aparece na palma da mão do príncipe. O Lloyd então expressa sua gratidão por tê-lo como familiar, o que emociona o Green a ponto de quase chorar, apesar dele tentar disfarçar. Claro, essa dupla é demais. Durante a jornada até a dungeon, o Lloyd encontra uma garota sendo atacada por ogros, mas ela os derrota com uma facilidade impressionante, usando uma técnica chamada Ki. Esse tipo de poder, baseado em respiração e controle corporal, bem diferente da magia comum que o Lloyd usa. Impressionado com essa nova forma de poder, o Lloyd muda sua aparência para não ser reconhecido como o sétimo príncipe, assumindo a identidade de Hopper, um jovem aventureiro. Ele até mistura a aparência dele com a do irmão, Albert, para criar o disfarce. A garota, uma aventureira chamada Tal, fica encantada pelo Rob. Ela é solteira e aparentemente pouco popular entre os aventureiros, que segundo ela preferem sacerdotisas para seus grupos. Ela vê em Robert uma chance de finalmente conquistar alguém. Com muito humor e empolgação, ela o convida para explorar uma masmorra juntos. Enquanto a Tal derrota monstros com facilidade, usando seu Ki, o Lloyd se interessa mais pelos cristais mágicos espalhados pelo local e pelos feitiços contidos na dungeon. Durante uma pausa, ele pergunta a Tal sobre o uso do Ki. Surpresa por ele conhecer essa técnica rara, ela explica como a respiração é essencial para dominá-la. O Lloyd, sempre rápido no aprendizado, tenta imitar a técnica durante a conversa e quase consegue de primeira, impressionando a Tal ainda mais. Esse garoto é um prodígio em tudo. Ela decide ajudá-la a dominar o Ki até eles saírem da masmorra. Enquanto isso, no castelo, a Silpha aparece para chamar o Lloyd para o treino, o que pode colocar toda a faça em risco. Que tensão. De volta à dungeon, a Tal derrota o chefe local, um lobo gigante, com um caminho livre. Ambos se preparam para abrir o baú do tesouro. O Lloyd, sempre mais interessado nos encantamentos mágicos do que no conteúdo em si, está analisando o baú, quando, ao abri-lo, um ataque repentino acontece. Ele consegue salvar a Tal no último segundo, e dentro do baú surge um chefe secreto, um Lich, um mago morto-vivo extremamente poderoso. E o episódio termina exatamente nesse momento de tensão máxima. O Lich, sinistrão, tinha aparecido do nada. Depois que abriram o baú, a Tal, percebendo o perigo imenso e sabendo que o Lloyd ainda era meio inexperiente em combate direto, toma uma decisão radical. Ela simplesmente lança o Lloyd para fora da sala da masmorra com um golpe. A ideia dela era clara: enfrentar o inimigo sozinha e ganhar tempo para ele escapar. Ela não entendia por que um inimigo tão absurdamente forte estava escondido ali, já que era para ser uma dungeon comum. A Tal é uma aventureira de rank B, mas o chefe que estava enfrentando claramente era de um nível muito superior. O Lloyd, apesar de ser um gênio em magia, ainda não entende muito bem as emoções humanas ou os relacionamentos. Ele fica confuso com a atitude da Tal, achando que talvez ela quisesse se livrar dele para ficar com o tesouro sozinha. Criança, né? No meio do caminho, para fora da sala, ele para, todo indeciso se volta para ajudar ou se vai embora de vez. Nesse momento, ele recebe uma comunicação mental do Green, que está lá no castelo, no corpo do clone de madeira, percebendo que algo grave estava acontecendo com o coitado do demônio, mas ainda não sabe exatamente o que. Enquanto isso, a batalha da Tal contra o Lich se intensifica. Ela já está bastante ferida, lutando com tudo que tem. Em determinado momento, ela pensa em fugir, temendo pela própria vida. Afinal, o Lich é osso duro de roer, mas o chefe surpreende ao começar a falar, algo bem raro para monstros desse tipo. Ele afirma que já devorou outras almas que usavam o mesmo poder que a Tal, o Ki, e não é só isso, ele despreza essa técnica, chamando-a de inferior à magia verdadeira, e ainda diz que nem vale a pena consumir a alma dela, de tão fraca que seria. Que arrogância! Esse desprezo
prejuízo todo desperta uma fúria imensa na Tal. Antes, ela estava determinada a fugir, mas agora ela quer provar o valor da técnica que treinou a vida inteira. Ela lembra que o Lloyd, ao contrário daquele chefe nojento, valorizava qualquer forma de conhecimento, inclusive o Ki, chamando de incrível. Já o Lich, com sua arrogância, só respeita a magia, desprezando tudo que foge disso. Com sangue nos olhos, a Tal parte para o ataque. Seus golpes batem com força contra a barreira mágica do monstro, que parece impenetrável. Mas ela continua insistente, golpe após golpe, até que finalmente consegue trincar a barreira. Aproveitando a pequena brecha, ela lança seu ataque mais poderoso. Um destaque visual bem legal do anime nesse momento é que vemos a cena pela perspectiva do chefe, com a visão vindo através das órbitas vazias de sua caveira, o que dá um toque cinematográfico bem bacana à luta. Porém, o Lich era esperto, ele havia se teletransportado para fora da barreira um instante antes dela ser destruída. Ele retorna zombando do esforço da Tal e se prepara para derrotá-la com apenas um dedo, só para humilhá-la ainda mais. É nesse exato momento que o Lloyd reaparece, triunfante, protegendo a Tal com sua barreira mágica. Agora, ele estava sério e determinado a lutar para valer. O chefe, Lich, assim como o Lloyd, também era capaz de empilhar encantamentos mágicos, mas o Lloyd, claro, conseguia criar uma pilha muito maior e mais poderosa. Mesmo assim, ele ainda estava tentando dominar completamente o Ki, a técnica da Tal. O plano dele era usar uma combinação de Ki e Mana para acelerar seu progresso no aprendizado da técnica, mas estava tendo dificuldades, já que precisava se esquivar dos ataques do Lich enquanto tentava controlar a respiração e o fluxo de magia. Decidido a apostar tudo numa única cartada, o Lloyd desativa sua barreira mágica e enche os pulmões de ar para potencializar ao máximo a técnica de Ki. Isso surpreende o chefe, que não esperava essa ousadia. Agora, o Lloyd enfrentaria o inimigo usando apenas o Ki recém-aprendido. Com o corpo energizado pelo Ki, sua velocidade e seus reflexos aumentam drasticamente. Ele nem precisava mais da visão para reagir aos ataques. Estava completamente sincronizado com o fluxo de energia do Ki ao seu redor, usando a Mana e o Ki em conjunto de uma forma que só ele conseguiria. O Lloyd prepara seu ataque mais poderoso. Ele começa a lançar uma série de golpes cortantes contra o chefe, cada um deles servindo como um experimento, um ajuste fino para dominar completamente a técnica em tempo real, no meio da batalha, como eu já disse. E aí, pessoal, o Lloyd lança um golpe devastador, tão rápido, tão cortante, que ele simplesmente parte o chefe da masmorra e a própria dungeon ao meio com um único movimento. O Lich não teve a menor chance, não conseguia acompanhar a velocidade da técnica do Lloyd, que era muito superior à velocidade dos seus encantamentos. Mesmo após zombar da técnica do Ki da Tal, ficou evidente que sua própria velocidade era um lixo perto do que o Lloyd alcançou. Com esse golpe decisivo, o Lloyd vence a batalha, deixando a Tal completamente emocionada e de boca aberta, com o que acabou de presenciar. Após a vitória espetacular, eles vão abrir o baú da sala do chefe e encontram apenas uma lâmina velha e toda desgastada. A Tal fica super decepcionada, né? Considerando todo o risco que correram para chegar ali. Mas o Lloyd, sempre atento aos detalhes mágicos, nota que a lâmina ainda contém traços de mana e decide ficar com ela. De repente, o baú começa a afundar no chão. O Lloyd percebe que o baú era, na verdade, um núcleo da masmorra e que, ao ser removido, a dungeon inteira começa a ruir. Ele e a Tal precisam escapar correndo para não ser soterrado. Do lado de fora, já em segurança, a Tal pergunta por que o Lloyd escolheu lutar usando a técnica dela, o Ki, em vez da magia super poderosa que ele obviamente domina. Ela imagina que tenha sido para defendê-la das provocações do chefe para mostrar o valor do Ki, mas o Lloyd, na maior tranquilidade, apenas responde que achou que seria divertido. Essa resposta soa um pouco ambígua para mim. Talvez ele tenha mesmo achado interessante experimentar uma nova forma de poder, ou talvez lá no fundo ele tenha se sentido inconscientemente incomodado com o desprezo do Lich à técnica da Tal e quis mostrar que ela era assim poderosa. Fica aí a interpretação. O Lloyd se despede da Tal, que promete continuar treinando sua técnica para um dia estar à altura dele, e quem sabe ela pensa com um brilho nos olhos até conquistá-lo. O Lloyd deseja boa sorte e simplesmente vai embora, voando. É nesse momento que a Tal percebe que eles não trocaram nenhum tipo de contato, nem nome verdadeiro, e ela decide que vai procurá-lo ao longo do anime. Já prevejo que essa busca vai render boas histórias. De volta ao castelo, o Lloyd encontra o clone dele, o Green, completamente exausto, destruído. A Sylpha tinha treinado ele de forma super
intensivo, acreditando que fosse o Lloyd de verdade. Decepcionado com o desempenho pífio do protagonista no treino, ela aplicou punições severas que traumatizaram o pobre do Green. Ele agora se arrepende profundamente de ter aceitado ficar no castelo. O Lloyd só observa tudo em silêncio, encerrando esse momento cômico entre os dois. No dia seguinte, o Lloyd decide testar a lâmina velha que ele pegou na masmorra. Ele nota que há inscrições mágicas de fortalecimento nela e, como um bom fanático por magia, resolve estudar como fazer esse tipo de encantamento. Para isso, ele começa a sua jornada de alquimista reunindo materiais. Primeiro, ele vai até o rei, o pai dele, e pede sua mesada adiantada, toda em moedas de prata. O rei, sem ter a menor ideia do verdadeiro plano do filho, entrega tudo, achando que o Lloyd queria comprar algum brinquedo ou doce caro. Mas o Lloyd, na verdade, derrete toda a prata. Depois ele enfrenta a Silpha, novamente em um treino, mas dessa vez o objetivo dele era conseguir um óleo para usar. Mesmo sendo derrotado mais uma vez, ele consegue o óleo, já que Silpha também estava curiosa para ver o Lloyd cozinhando alguma coisa para ela com esse óleo. Com os ingredientes básicos reunidos, o Lloyd vai até o irmão mais velho, o Albert, pedindo várias espadas para poder testar seus encantamentos. O Albert, sempre querendo agradar o irmãozinho prodígio, ordena que os cavaleiros do reino entreguem suas espadas para o Lloyd, apesar do ceticismo dos cavaleiros. Imagina entregar sua espada de batalha para uma criança fazer experimentos, né? O Lloyd inicia os testes, muitas lâminas se quebram por causa do excesso de encantamento ou por não suportar o poder, mas ele consegue sucesso em 50 delas, um feito impressionante, ainda mais para uma criança da idade dele. Os cavaleiros ficam desconfiados, achando que tem alguma fraude ou truque ali, mas o Albert, que já tinha percebido o talento do irmão antes, agora tem certeza que o Lloyd é muito mais talentoso e poderoso do que qualquer um imaginava. Para testar uma das lâminas encantadas em combate real, o Lloyd pede para acompanhar o Albert em uma missão oficial contra um monstro. O episódio 4 começa com o Lloyd se juntando ao grupo que foi encarregado da caçada a um monstro perigoso. A viagem pela floresta começa tranquila e o Lloyd tá todo animado, né? Afinal, raramente ele tem a chance de sair do castelo e ver o mundo no lado de fora. A Silpha, como sempre, tá toda atenta e demonstrando um grande interesse por ele. Algo que o irmão mais velho, o Albert, percebe de longe, observando tudo com aquele ar de quem sabe das coisas. Porém, a paz da viagem dura pouco. Do nada, um bando de monstros ataca o grupo. Era um momento perfeito, claro, para testar as espadas que o Lloyd encantou no episódio passado. E para surpresa geral dos cavaleiros, elas funcionam incrivelmente bem. As lâminas cortam os monstros como se fossem manteiga. Graças à técnica de Ki que o Lloyd aprendeu com a Tal, ele consegue detectar presenças ao redor com uma precisão absurda e ainda por cima mantém uma barreira mágica ativa o tempo todo, o que impressiona até o Green, o demônio familiar dele, que percebe o quanto o Lloyd está se tornando cada vez mais poderoso e versátil. Durante a batalha, os cavaleiros ficam chocados com a eficiência das novas lâminas encantadas. A Silpha, como sempre, se destaca na luta, derrotando diversos inimigos sozinha, mostrando porque ela é a mestre do príncipe. Quando uma das criaturas tenta atacar o Lloyd, quem aparece de repente e elimina a ameaça num piscar de olhos, a Tal. Ela estava na região e sentiu a presença de Robert. Ela ainda não sabe que o tal Robert é na verdade o Lloyd disfarçado. A Tal também percebe que o Lloyd estava usando a técnica de Ki, o que chama muita atenção dela. No entanto, a Silpha, tomada por ciúmes instantâneos, afasta a Tal do Lloyd imediatamente, iniciando uma rivalidade cômica entre as duas. As provocações e as encaradas entre elas são um dos momentos mais divertidos do episódio. Elas quase ensegam as vias de fato ali mesmo, com faíscas saindo dos olhos até que o Albert as interrompe, pedindo a ajuda da Tal na caçada ao monstro principal. Descobrimos então que ela também está por ali a trabalho para investigar um templo local, ou seja, os caminhos deles se cruzaram por mais de um motivo. Mais tarde, já à noite, no acampamento do grupo, o Lloyd tenta evitar contato com a Tal para que ela não desconfie de sua verdadeira identidade. Ele precisa manter a técnica de Ki desativada quando ela está por perto, para que ela não sinta a energia dele e descubra a farsa. Então, ele tenta se esconder dela no meio de uma cena engraçada com a Silpha, tentando, entre aspas, cuidar dele de um jeito bem protetor e exagerado. A Tal aparece novamente e a rivalidade entre as duas se reacende com força total. Essas duas vão dar muita dor de cabeça pro Lloyd. A calmaria, se é que teve alguma com essas duas por perto, termina com o aparecimento do verdadeiro alvo da missão, um poderoso lobo-urso, uma criatura enorme e assustadora. A luta começa pra valer, os cavaleiros tentando conter o bicho, enquanto a Silpha, claro, se posiciona para proteger somente o Lloyd. O monstro demonstra uma força bruta incrível e uma capacidade de regeneração impressionante.
dificultando bastante o trabalho dos cavaleiros. O Albert então decide usar uma das espadas encatadas pelo Lloyd e realiza um ataque devastador. Ele consegue derrotar momentaneamente a criatura com um golpe certeiro, deixando todos os cavaleiros presentes impressionados com o poder da espada e, claro, com a habilidade do príncipe Albert. Mas o alívio dura muito pouco. O lobo urso se levanta e aí vem a grande surpresa do episódio. Pazuzu, um demônio mestre dos lobos ursos, estava dentro do monstro o tempo todo. Era como se o lobo urso fosse uma espécie de armadura de carne para ele. Pazuzu então convoca um bando de lobos que se regeneram e se tornam ainda mais fortes a cada golpe que levam, graças à sua magia demoníaca. Mesmo no meio daquele caos todo com demônios e lobos se regenerando, o Lloyd, nosso pequeno fanático por magia, fica fascinado com o poder do inimigo. Ele chega a pedir para o Green ensiná-lo aquele tipo de magia do Pazuzu. Esse menino não tem jeito. A sede dele por conhecimento supera até mesmo o perigo iminente. O Pazuzu começa a zombar do Lloyd, tentando humilhá-lo na frente de todos, provavelmente por ele ser uma criança. Isso enfurece Silpha de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela libera uma intensa sede de sangue, uma aura assassina que deixa todos em choque, inclusive o Albert e os outros cavaleiros. O demônio, que tinha claramente subestimado ela por ser apenas uma empregada, percebe que cometeu um erro grave. A Silpha prova ser extremamente poderosa e determinada quando se trata de proteger o Lloyd. Ela enfrenta o Pazuzu com uma ferocidade incrível, desferindo ataques precisos e ainda soltando comentários sarcásticos no meio da luta, inclusive dizendo que o bafo do demônio é insuportável. Isso deixa o Pazuzu ainda mais furioso e a luta fica ainda mais séria. Determinada a acabar com a ameaça de uma vez por todas e proteger seu príncipe, a Silpha empunha sua segunda espada e, com uma técnica devastadora de duas espadas, ela parte o lobo urso e o demônio Pazuzu ao meio, numa cena de ação espetacular. Parece que a luta terminou ali, com uma vitória esmagadora e impressionante da Silpha. Que mulher! Enquanto tudo isso acontece, o Lloyd, no cantinho dele, continua seu treinamento mental para aperfeiçoar a magia de transmutação de mana, sempre focado em aprender mais e ficar mais forte, não importa a situação. Mas, apesar da vitória aparente da Silpha, o episódio termina dando a entender que a verdadeira batalha ainda está por vir. Imagina só, a luta tava pegando fogo, mas de repente todo mundo cai. Sério, todos os guerreiros foram pro chão, e a culpa disso, uma névoa super venenosa que o Pazuzu, o vilão da história, tava soltando o tempo todo. Nem a Silpha, que é fortíssima, aguentou. Ela caiu de joelhos fraquinha, e o Pazuzu, que tava pé da vida, porque ela tinha humilhado ele antes, aproveitou para atacar com tudo. Essa névoa, ou melhor, esse miasma, tem um poder sinistro, miasma da dominação. Ele faz qualquer um que respire e obedeça ao demônio. Mas a Silpha, mesmo sem ter mais força para lutar, conseguiu resistir um pouco. Só que na hora que ela ia ser atacada de novo, quem aparece para salvar o dia? A Tal. E o mais legal é que, por causa da técnica de respiração dela, a Tal é imune a esse miasma. Mas a Silpha estava muito machucada e acabou desmaiando, deixando a Tal sozinha para encarar o Pazuzu. E a Tal não pipocou, foi para cima com tudo. O demônio tentou provocar, chamou ela para ser serva dele, mas ela mandou na lata que só gosta de homem bonito e que ele estava longe disso. Irritada, ela usou o ataque mais poderoso, só que faz tanta força que a respiração falhou e ela acabou sendo pega pela boca de um dos lobos gigantes que estavam por perto. Mesmo quase sendo engolida, a Tal continua resistindo ao miasma. Sabe por quê? Porque ela sentiu que o Robert estava por perto e ele ia salvar todo mundo. No fim, ela acabou sendo engolida mesmo. Enquanto isso, o Pazuzu ainda estava de olho na Silpha para dominar ela, mas ele percebeu uma coisa estranha. O Lloyd não tinha sido afetado pelo miasma. Uma coisa bizarra desse anime é como os vilões são maldosos de verdade. Descobrimos que o Pazuzu matou os pais dos lobos e usou o miasma para bagunçar a memória deles e fazerem eles pensarem que ele era o pai dele. Aí, claro, ele mandou os lobos atacarem o Lloyd. Pazuzu também viu que o Lloyd tinha um companheiro demoníaco, o Green, e tentou humilhar ele, mas o Green ficou na dele porque sacou que o Pazuzu ia levar uma surra logo. Quando os lobos atacaram, o Lloyd, que tinha acabado de aprender a transformar a mana, usou a técnica nova para quebrar o controle que o Pazuzu tinha sobre eles. E o que aconteceu? Os lobos recuperaram as memórias e se viram contra o demônio para se vingar. Os lobos deram um certo trabalho, mas não foram páreo pro Pazuzu, que se recuperou rapidinho e deu uma surra neles. No meio da confusão, o lobo que tinha engolido a Tal acabou cuspindo ela e, para alívio de geral, ela estava viva. Com os lobos derrotados, o Lloyd decidiu lutar para valer e Pazuzu logo viu que não tinha a menor chance. O Lloyd, que normalmente esconde o poder, soltou tudo. O demônio entrou em pânico
pânico quando viu que o poder dele não chegava nem perto do Lloyd. O Lloyd, todo animado por finalmente poder usar a magia sem segurar nada, explicou que os demônios não morrem com ataques mágicos porque se regeneram. Tem que achar um outro jeito para acabar com eles, não só lançando magias poderosas. Tem que lançar magia extremamente poderosa. Mesmo assim, o Pazuzu sentiu que ia assumir do mapa e tentou fugir, mas o Lloyd, decidido a pegar ele para fazer uns experimentos, começou a criar barreiras por todo lado. Quanto mais o Pazuzu tentava fugir, mais o Lloyd apertava com o poder gigantesco dele. A cara de maluco do Lloyd nessa parte foi um dos pontos altos do episódio. No fim, o demônio foi pego dentro da barreira gigante e a derrota dele foi selada. Agora que o Lloyd finalmente pegou o Pazuzu, ele decidiu usar um monte de magia rapidinho, sem dar bola pros pedidos do demônio, e tentava negociar, oferecendo dinheiro e mulher. Nada funcionou. O Lloyd estava pronto para lançar mais de 100 feitiços de uma vez, super rápido, tudo dentro da barreira onde o Pazuzu estava preso. Ele esperava que o Pazuzu aguentasse pelo menos meia hora, mas em menos de 5 minutos o demônio foi completamente destruído. Isso surpreendeu até o Lloyd, já que na teoria a magia não afeta demônios diretamente, mas o Grimm explica que eles não são totalmente imunes. A magia afeta os demônios do mesmo jeito que som e luzes muito fortes afetam a gente. Um pouquinho não faz mal, mas um monte pode ser fatal. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o Pazuzu derrotado, todo mundo começa a acordar. O Lloyd, querendo se esconder, disse que quem tinha derrotado o demônio foi o Robert. Enquanto isso, o Grimm absorveu o resto da energia do Pazuzu, tentando ficar mais forte para que, quem sabe, um dia conseguir encarar o Lloyd. No dia seguinte, a galera voltou pro reino vitoriosa. O rei queria agradecer o Robert e a Tal pessoalmente, mas o Albert explicou que o Robert sumiu logo depois da luta, sem deixar rastro, e a Tal, que ficou encantada com o Robert, saiu correndo atrás dele. Isso foi tudo um plano do Lloyd para se livrar da Tal por um tempo. Aí, o rei parabenizou o Albert pela liderança, mesmo sabendo que a missão foi perigosa. O Albert aproveitou para falar que nada seria possível sem as espadas que o Lloyd encantou e sugeriu que ele fosse um candidato para ser o próximo rei. Isso pegou o rei de surpresa, mas ele viu que o filho estava disposto a competir de boa com o Lloyd. Só que quando pergunta para o Lloyd sobre ser rei, ele recusou, disse que só queria estudar magia em paz. E para fechar, um dos lobos que foi libertado do controle do Pazuzu decidiu seguir o Lloyd até o castelo e virou um novo bichinho de estimação dele. E foi assim que terminou o episódio 5. O episódio começa com o nosso querido Lloyd querendo ensinar o Shiro, aquele lobo urso super fofo que agora é o pet dele, a fazer uns truques mais complicados, tipo aqueles cachorro treinado, sabe? Mas ele, apesar de ser um gênio da magia, não tem a menor ideia de como fazer isso. Para resolver essa parada, ele tem uma ideia: pedir ajuda para a irmã mais velha dele, a sexta princesa, a Lizzie. Ela é 3 anos mais velha que ele e tem um jeito, digamos, bem peculiar e um pouco excêntrico. O Lloyd vai até a parte do castelo onde ficam um monte de bichos mágicos de tudo quanto é tipo, porque é lá que a Lizzie mora, no meio da natureza e dos seus companheiros animais. E assim que ela vê o Lloyd, bom, ela pula em cima dele e dá um beijo. Sim, um beijo na boca. E sim, eles são irmãos. A gente sabe como são os animes. Às vezes rolam essas coisas meio diferentes. A Lizzie simplesmente ama tudo que é fofo. E pra ela, o Lloyd é a coisa mais fofa do universo. A personalidade dela é meio doidinha mesmo. E essa paixão por criaturas fofas, incluindo o irmão mais novo, que ela trata quase como um bichinho de pelúcia, é a marca registrada dela. A Silpha, que estava acompanhando o Lloyd, ficou até meio assim, com uma cara de quem duvida se a Lizzie ia conseguir ajudar a treinar o Shiro, mas ela ficou de queixo caído quando um Fenrir, que é tipo um lobo gigante poderoso, apareceu do nada e obedeceu a princesa sem ela precisar falar uma única palavra. O Lloyd ficou tão impressionado com a cena que nem viu o bicho chegando de tão rápido e silencioso que foi o Fenrir. Curioso para saber o segredo, o Lloyd perguntou para a irmã como ela fazia aquilo e ela, com aquele jeitinho todo especial dela, respondeu: é o poder do amor. O Lloyd, que leva tudo super a
sério e às vezes um pouco literal demais, pensou que era isso mesmo, que o amor era a chave. A Silfa, claro, já entendeu tudo errado e achou que ele estava interessado em aprender sobre o amor romântico e já se ofereceu na hora para ensinar ele. Essa Silfa não perde uma. Mas na real, o Lloyd sacou o verdadeiro truque. O segredo estava na conexão profunda que a Alice tem com os bichos, tipo uma ligação inconsciente feita com mana. Em vez de dar ordens, ela compartilha o que ela quer, a intenção dela diretamente com eles, como se fosse uma extensão dela mesma. Com essa ideia brilhante na cabeça, o Lloyd tentou fazer a mesma coisa com o Shiro e funcionou. Ele conseguiu fazer o Lobão obedecer a comandos mais complexos usando essa conexão de mana. Depois de um papo super emocionante sobre amor e empatia, com a Alice toda empolgada e filosófica, ela, as empregadas dela e até os bichos mágicos pularam em cima do Lloyd de novo, porque, segundo elas, ele é fofo demais e irresistível. Mais tarde, a Silfa já ia levar o Lloyd para mais um daqueles treinos puxados dela, mas o momento foi interrompido pelo irmão mais velho, o Albert. Ele levou o Lloyd para conhecer o Dian, que é o quarto príncipe e um ferreiro super talentoso, renomado no reino. O Dian não acreditou muito quando viu que o Lloyd, uma criança, tinha encantado um monte de espadas e pediu para ver com os próprios olhos. Quando ele viu o Lloyd fazendo magia numa arma bem na frente dele, com aquela facilidade toda, ele ficou chocado e ao mesmo tempo super empolgado. Era a chance que ele, como ferreiro, precisava. O Dian pediu a ajuda do Lloyd para criar espadas encantadas, novas e ainda mais poderosas. Ele tinha uma teoria que colocar magia no metal ainda quente durante o processo de forja podia deixar as armas muito mais fortes do que encantar uma espada já pronta. O Lloyd topou na hora, mais uma chance de estudar e praticar magia. Mas para isso dar certo, ele precisava criar uma fórmula mágica especial, uma que aguentasse o poder absurdo dele sem sobrecarregar a arma. E para fazer essa fórmula mágica, ele precisava de um ingrediente-chave, um núcleo de monstro. Então, lá foram o Lloyd e a Silfa para a Guilda dos Aventureiros se registrar e pegar uma missão numa masmorra para conseguir esse tal núcleo de monstro. Chegando lá, como era de se esperar, uns aventureiros marmanjos deram risadas do Lloyd porque ele parecia fraquinho demais para ser um aventureiro. Mal sabiam eles que o moleque estava escondendo um poder de nível divino. Mas uma moça da guilda, mais esperta e também utilizando um instrumento de sensibilidade mágica, sentiu o poder imenso dele e falou na cara de todo mundo que ele era o aventureiro mais promissor que ela viu desde a lendária Espadachim Prateada. Os outros aventureiros riram de novo, achando que ela estava exagerando e viajando na maionese. Um deles, mais abusado ainda, teve a audácia de dar em cima da Silfa na maior cara de pau, mas ela, rapidinho, com a elegância mortal, cortou a pontinha do bigode do cara com a espada, assustando todo mundo ali presente. Só aí eles perceberam com um frio na espinha que a Silfa era a tal Espadachim Prateada lendária. Que cena, pessoal! Adorei ver a Silfa mostrando quem manda. Mesmo assim, o Lloyd e a Silfa não podiam ir para a masmorra sozinhos e pegar uma missão de rank alto, porque ela tinha perdido o rank de aventureira por ficar muito tempo parada só cuidando do Lloyd no castelo. E é aí que quem aparece para salvar o dia ou causar um pouco mais de confusão, a aventureira que o Lloyd conheceu na masmorra do Lich. Ela se oferece para ajudar, já que tem um rank adequado para a infelicidade da Silfa, que não morre de amores por ela, né? A rivalidade entre as duas já começou. As implicâncias e provocações delas renderam uns momentos bem engraçados durante a missão. Junto, o trio improvável foi para a masmorra e, claro, com o poder do Lloyd e a habilidade da Silfa e da Tal, conseguiram o núcleo de monstro que precisava sem muita dificuldade. Enquanto isso, lá no castelo, o Albert e o Dian estavam tendo uma conversa séria. Uma guerra se aproxima do reino e o Albert estava muito preocupado que o exército não estivesse preparado o suficiente sem espadas mágicas novas e poderosas. O Dian lamentou a demora para conseguir o núcleo porque o exército podia estar em perigo real sem essas armas. Mas, para surpresa e alívio imenso dos dois, o Lloyd voltou rapidinho da missão com o núcleo em mãos. Com o núcleo do monstro e a ajuda do Lloyd, eles conseguiram forjar uma espada mágica incrivelmente poderosa. Depois, usando essa como modelo, fizeram versões um pouco mais simples, mas ainda assim muito boas e eficientes para os cavaleiros do reino. A missão
decisão de equipar o exército e preparar o reino para a guerra foi um sucesso total, graças ao nosso pequeno príncipe. Só que, naquela mesma noite, um pouco antes de todo mundo ir dormir, quando tudo parecia calmo e resolvido, uma presença estranha invadiu o castelo. A presença estranha que invadiu o castelo no final do episódio passado era uma jovem chamada Ren, membro da temida e secreta guilda de assassinos. O Lloyd, claro, não ia deixar barato e decide enfrentá-la. Ele rapidamente aprende uma barreira mágica, mas a Ren não é qualquer um. Ela usa sua técnica especial, a névoa negra, um veneno potente que exala do próprio corpo dela, e é por isso que ela usa aquelas roupas tão mínimas. O Lloyd é aparentemente paralisado pelo veneno. A Ren, surpreendentemente, não tenta matá-lo, ela apenas quebra a barreira que ele criou e foge. O Green, o demônio familiar do Lloyd, aparece para ajudar, mas aí vem a surpresa. O Lloyd estava apenas fingindo estar paralisado. Ele, com sua maestria absurda, resistiu ao veneno graças à sua magia de respiração, controlando o próprio corpo. Esse moleque não é normal. Fascinado pelas habilidades da guilda de assassinos, o Lloyd, em vez de ficar com medo, decide seguir a Ren para ver onde isso vai dar. Enquanto isso, a Sylpha, lá no castelo, já percebe que algo está errado, que o Lloyd sumiu, mas ainda não o encontrou. No esconderijo da guilda dos assassinos, a Ren revela aos membros que o reino está fabricando espadas mágicas em massa e que uma guerra pode estar se aproximando. Nesse momento, eles perceberam a presença do Lloyd, que estava ali o tempo todo, invisível, só de olho na conversa. E ele, na maior cara de pau, se revela para o grupo todo. Uma luta está prestes a começar, a tensão está no ar, mas o Lloyd, na maior tranquilidade, ou seria loucura, desativa a própria barreira de proteção. Ele está tão empolgado com a ânsia de aprender novas magias e ver habilidades diferentes que prefere correr o risco de se machucar a perder essa oportunidade única. Como sempre, ele age de forma impulsiva e com uma curiosidade insaciável por magia. O primeiro a atacá-lo é um cara conhecido como o Flagelo da Torção, um tal de Babylon, cuja habilidade o torna extremamente flexível, com movimentos quase inumanos, se contorcendo todo. Aliás, um detalhe importante, flagelados são pessoas que nasceram com habilidades perigosas que eles não conseguem controlar direito, e por isso são discriminados pela sociedade. Uma pegada meio X-Men, sabe? Durante a luta, o Lloyd, em vez de só se defender, fica observando atentamente as habilidades de cada um dos inimigos, como se estivesse numa aula particular de magia avançada. Ele é atingido pelo Crow, o flagelo da maldição, que usa feitiços lançados com palavras para controlar os outros. O Lloyd chega a ser imobilizado por um momento, mas escapa com sua própria magia sem muita dificuldade. Em seguida, ele enfrenta o Galileia, o flagelo da teia, que é o líder atual da guilda. O Galileia consegue cobrir o Lloyd com uma gosma super pegajosa e nojenta, forçando o príncipe a tirar a parte de cima da roupa, ficando só de camisa, para conseguir se libertar. Essa cena foi no mínimo prudente. A próxima a atacá-lo é a Thalia, a flagelada da dor. A habilidade dela é sinistra e bem interessante. Ela consegue compartilhar os danos que o próprio corpo dela sofre com qualquer um que ela esteja vendo naquele momento. Ela faz um corte na própria perna e o Lloyd sente a mesma dor instantaneamente, mas ele, com a sua regeneração e controle de mana, se cura rapidamente. E o mais legal é que o ferimento também desaparece na perna da Thalia. Que poder bizarro e com potencial para muita estratégia. Empolgado com tanta habilidade diferente e única, o Lloyd usa sua magia de cópia para replicar a técnica de espada da Sylpha e enfrenta todos os membros da guilda com um entusiasmo contagiante, querendo entender cada poder, cada movimento, enquanto ele luta e experimenta com os poderes dele. Ele vai derrotando um por um, quase como se estivesse brincando. O Galileia, já irritado com a facilidade do Lloyd, impede que a Ren entre na luta, já que o veneno dela poderia acabar afetando os próprios aliados na confusão. O Lloyd então percebe o verdadeiro problema daquela guilda. Nenhum deles consegue controlar seus próprios poderes de verdade. Ao ouvir isso, o Galileia se enfurece e ataca com tudo, mas o Lloyd o atinge primeiro. Só que, em vez de machucá-lo, o Lloyd o cura. Ele lança um feitiço diferente no corpo do Galileia, que estabiliza sua energia mágica e permite que ele, pela primeira vez, tenha controle total sobre o próprio poder. Surpreso, todos os membros da guilda veem o Galileia finalmente dominando sua habilidade sem efeitos colaterais. O Lloyd
então aplica o mesmo feitiço de cura e estabilização em todos os outros membros da guilda. E pela primeira vez em suas vidas, cada um deles consegue controlar suas maldições, seus poderes instáveis, até mesmo a Ren, embora tente esconder com aquela pose de durona, demonstra estar super feliz por finalmente poder usar as roupas que quiser, já que o veneno não é mais um problema constante para ela. Foi um momento bem legal e inesperado. Após a luta, que mais pareceu uma sessão de terapia mágica em grupo, a Thalia veste o Lloyd com uma roupa da guilda e o grupo todo decide comemorar essa nova fase, agora com poderes controlados. O Galileia aproveita o momento para compartilhar a história da guilda, revelando que o fundador foi um cara chamado Jade, conhecido como o Flagelo Fantástico. O poder dele era o teletransporte, mas ele não conseguia controlar nadinha, sendo transportado para locais aleatórios a qualquer momento, sem aviso prévio. Imagina que vida complicada. Por causa dessa condição, o Jade criou a Guilda de Assassinos. Ele queria usar essas habilidades amaldiçoadas para realizar trabalhos sujos que a Guilda dos Aventureiros comum não faria, tipo eliminar pessoas realmente ruins e corruptas, contribuindo para a paz do reino e quem sabe conquistando alguma aceitação para os flagelos na sociedade. Mas o Jade estava desaparecido há um bom tempo, deixando a guilda toda preocupada com o destino dele. O Lloyd, no entanto, não se interessa tanto pela história em si, mas sim pelo poder instável de teletransporte do Jade. Ele já está pensando em como aprender aquilo e adicionar ao arsenal dele. Esse menino não tem jeito. Nesse exato momento, uma carta misteriosa enviada pelo próprio Jade aparece do nada no esconderijo de Time. Logo depois dessa revelação e da carta misteriosa, a Sylpha finalmente encontra o esconderijo e invade o local, pronta para resgatar o Lloyd, mas ele já tinha partido junto com a guilda dos assassinos. Chegou atrasada de novo, coitado. Ela retorna ao castelo só com uma mensagem deixada por ele, dizendo que foi até a mansão de um lorde acompanhado dos assassinos. O Albert, ao receber a notícia, e principalmente ao ver as roupas do Lloyd, todas sujas com aquela gosma branca nojenta do Galileia, interpreta tudo errado. Ele surta completamente, tomado pelo ciúme e pela preocupação excessiva, achando que o Lloyd foi capturado, torturado ou algo pior. Ele simplesmente declara guerra contra o território vizinho, achando que eles são os responsáveis pelo sequestro do irmãozinho dele. Que confusão monumental. E assim termina o episódio 7. O episódio 8 chegou para destruir o emocional. Esse foi daqueles que dói. A história volta um pouquinho logo depois que o grupo da Guilda dos Assassinos recebe aquela carta do fundador desaparecido, o Jade. O Galileia lê a carta em voz alta. O Jade diz que tá bem, que derrotou o governante anterior da região, um cara que estava armando uma guerra, provavelmente o pai dele, né? E que agora ele assumiu o lugar como novo Lorde. Na carta, o Jade convida todos os antigos companheiros para morarem com ele na mansão, em segurança. Isso deixa o grupo super emocionado, porque essa era uma promessa antiga dele, um sonho deles. Voltando pro presente, logo após a carta chegar, o Lloyd está carregando todo mundo voando em direção às terras do novo Lorde Jade. Foi um pedido do grupo, especialmente da Ren, que está na esperança que o Lloyd também consiga curar o flagelo do Jade, o poder incontrolável dele. Só que o Lloyd, sempre observador, comenta que o Jade enviou aquela carta exatamente para o local onde ele queria que ela chegasse. Isso indica que ele finalmente aprendeu a controlar o teletransporte dele, o que levanta uma suspeita. Será que o Jade realmente era um flagelado ou ele só não sabia controlar o poder dele direito antes? Alguns ficaram com a pulga atrás da orelha, mas a Ren, emocionada com a chance de rever o Jade, insiste para que todos confiem nele. O Lloyd aceita ir junto, claro, mais animado com a chance de estudar de perto a magia de teletransporte do que qualquer outra coisa. Esse Lloyd não perde uma. Durante a viagem, voando com o Lloyd, que é rápido pra caramba, o grupo começa a ficar exausto. 10 minutos voando na velocidade dele não é pra qualquer um. Eles decidem fazer uma pausa antes de chegar na mansão. A Ren, toda empolgada para mostrar serviço e talvez impressionar o Lloyd, resolve caçar algo na floresta para preparar uma refeição para o grupo. Os outros percebem o entusiasmo dela e comentam que ela claramente está tentando agradar o Lloyd. Nesse momento, a gente tem um flashback importante sobre o passado da Ren. Ela era só uma criança quando o veneno que o corpo dela produz acabou matando os próprios pais acidentalmente. Desde então,
ela viveu isolada na floresta, completamente sozinha e assustada. Foi quando o Jade apareceu e a salvou. Ele foi a primeira pessoa a estender a mão para ela e não ter medo do veneno dela. No começo, a Ren era agressiva, desconfiada, o que é totalmente compreensível, né? Mas aos poucos, todos do grupo começaram a cuidar dela como uma família. Cada um assumiu uma responsabilidade. A Thalia, por exemplo, desenvolveu uma roupa especial usando uma fórmula mágica criada pelo Jade que conseguia conter o veneno da Ren. Com o tempo, eles se tornaram a única família que ela conheceu. A Ren tem um carinho gigante pelo Jade. Ele é como o irmão mais velho para ela, a figura que salvou ela da solidão. E honestamente, gente, o Jade também é o meu personagem favorito até agora. Nesses flashbacks, ele sempre rouba a cena. É carismático, parece um protagonista de anime. Mesmo não sendo o principal da história aqui, não tem como não simpatizar com ele. Até o Green gosta dele. O Jade até deu uma presilha de cabelo pra Ren uma vez. Um gesto simplesmente que emocionou ela profundamente. Voltando ao presente, a Ren termina de preparar a refeição pro grupo. A aparência da comida não é das melhores, coitada, afinal foi a primeira vez que ela cozinhou na vida. Antes, o veneno do corpo dela impedia qualquer tentativa. Apesar disso, o Lloyd come sem reclamar. Ele até comenta que na vida passada dele, como plebeu pobre, já tinha comido coisa bem piores. Isso deixa a Ren visivelmente feliz e emocionada ao ver todos aproveitando a refeição que ela fez com tanto carinho. Aí temos um novo flashback, um tempo depois que o grupo virou oficialmente a Guilda dos Assassinos. Eles estavam fazendo um bom trabalho, eliminando corruptos, tanto que até a Guilda dos Aventureiros começou a reconsiderar a recompensa pela cabeça deles. A notícia anima todo mundo. Finalmente, talvez pudesse viver livres na cidade. Mas durante a comemoração, o Jade revela o verdadeiro passado dele. Ele era filho de um lorde rico e influente, cuja família só pensava em guerra e poder. Inicialmente, o Jade reuniu o grupo com a intenção de usá-los como ferramenta para conquistar mais poder para si. Contudo, com o tempo, convivendo com eles, ele mudou. Passou a enxergar aqueles flagelados como sua verdadeira família e se arrependeu profundamente dos planos egoístas que tinha. Para a surpresa dele, o grupo não se abalou nem um pouco com a revelação. Perdoaram o Jade sem hesitar, mostrando o quanto o laço entre eles era forte. Comovido com a lealdade deles, o Jade declara que enfrentaria seu pai, tirano, e assumiria o lugar dele como Lorde, com o objetivo de construir um lar seguro e um futuro melhor para todos eles, mesmo sabendo dos riscos enormes que ele correria. O grupo acredita nas palavras do Jade, mas aquela seria a última vez que o veriam. Pessoal, o Jade é de volta ao presente. O grupo finalmente segue viagem até o castelo do novo Lorde, Jade. Como o Lloyd está dormindo, depois de voar carregando todo mundo, eles decidem deixá-lo descansar um pouco e vão na frente verificar se o local é seguro. O Green os acompanha. Ao chegarem ao castelo, tudo parece estar em perfeita ordem. Há até uma festa enorme preparada para recebê-los. Eles são acolhidos com entusiasmo pelos servos e então o Jade aparece. O reencontro tão esperado está prestes a acontecer. A Ren mal consegue conter a emoção e até o Green, que também gostava do Jade, está visivelmente tocado pelo momento. Mas então, pessoal, o mundo deles desmorona. O Jade usa uma magia que aprendeu com o Crow, o flagelado da maldição verbal, para imobilizar todos os membros da guilda instantaneamente. Não era o Jade, nem os outros servos ali presentes. Eram todos demônios disfarçados. Como eu disse antes, os vilões deste anime são verdadeiramente cruéis e não têm pena. O demônio que assumiu o corpo do Jade se chama Gizarme, a catástrofe do submundo. Um nome bem sugestivo. Ele derrota o Green com uma facilidade absurda, lançando-o para fora do castelo como se fosse lixo. A partir dali, começa a tortura física e psicológica dos membros do grupo. A pior notícia é então revelada pelo próprio Gizarme. O verdadeiro Jade está morto. O pior, sua consciência foi completamente destruída após meses de tortura, apesar do corpo dele permanecer agora controlado pelo demônio Gizarme. Como eu já falei, esses vilões não têm limite para maldade. O Gizarme conta com prazer sádico como passou meses tentando dominar a mente do Jade. Ele o fez sofrer o máximo possível, torturando ele repetidamente. Mesmo assim, o Jade resistiu bravamente, pois não queria machucar seus amigos. Não queria que seu
corpo fosse usado contra eles. Em seu último ato de desespero, o Jade tentou tirar a própria vida várias vezes, mas o Gizarme o curava sempre, impedindo sua morte e prolongando o sofrimento. O Jade tentou de todas as formas escapar daquele pesadelo, mas o Gizarme nunca o deixava morrer. No fim, a mente do Jade simplesmente colapsou, se quebrou. O Gizarme então agride e humilha a Ren, que entra em desespero total ao saber do destino trágico do Jade. O demônio ainda a tortura psicologicamente, relembrando que ela matou os próprios pais com seu veneno. Enquanto isso, o Green, gravemente ferido lá fora, encontra o Lloyd, que finalmente desperta. Lá dentro, o Gizarme nota uma marca mágica no corpo da Ren, aquele símbolo que o Lloyd deixou quando a curou, e se enfurece por alguém ter tocado, entre aspas, em sua mercadoria. Ele é totalmente doentio. O verdadeiro motivo do convite ao castelo é então revelado. O Gizarme queria que seus servos demoníacos possuíssem os corpos dos flagelados, já que eles são os recipientes mais compatíveis para esse tipo de ritual sombrio. Mesmo apanhando e sendo torturada, a Ren resiste bravamente e está disposta a morrer sem entregar qualquer informação sobre o Lloyd. E é nesse exato momento que o Lloyd finalmente chega para salvar o dia. Ele lança uma barreira protetora sobre todo o grupo e ataca o Gizarme e seus lacaios com uma magia poderosa, mostrando que a brincadeira acabou. E aí termina o episódio, pessoal. Com o Lloyd chegando e dando de cara com o Gizarme, a primeira coisa que o Lloyd faz, rápido demais, vai lá e cura a Ren. Por quê? Pra dar uma chance pra galera da guilda dos assassinos tentar escapar, enquanto ele segura o tranco. A Ren, claro, fica naquela de não quero te deixar sozinho, mas ela sabia que eles só atrapalhariam numa luta contra demônios desse nível. Não tinha jeito. Eles correm desesperados até os portões do castelo e, tcharam, fechado. Presos, não tinha pra onde ir. O Gizarme, vendo a tentativa de fuga, não perde tempo, manda os demônios capangas dele irem pra cima da galera de uma vez por todas. Mas o Lloyd não ia deixar, interferiu na hora. Bum, explodiu tudo ao redor pra proteger os amigos que ele fez ali. O problema, esses demônios menores se regeneram rapidinho. Aí não teve mais como fugir. A luta principal começou pra valer, gente. O Lloyd contra o Lorde Demônio Gizarme. Olha, os outros demônios ali eram fichinhas pro Lloyd. Ele daria conta deles sozinho. O problema mesmo era o Gizarme. Ele usa uma magia de fala amaldiçoada, uma magia que consegue atravessar até a barreira mágica super poderosa do Lloyd. Por muito pouco, o Lloyd não foi atingido em cheio. Para vocês terem uma ideia, se aquela magia pega, já era morte instantânea, provavelmente, que tem. E aí, no meio dessa bagunça, o Green, que estava apavorado na mão do Lloyd, aproveitando para explicar pra gente e pra ele, né, como funciona a hierarquia dos demônios. Aparentemente, são 10 níveis de poder. Os capangas do Gizarme que estavam ali, nível mais baixo, pura bucha de canhão. Lembra do Pazuzu, aquele demônio dos lobos urso que eles enfrentaram antes? Ele já era nível 8, bem forte, hein? O próprio Green revela que é de nível 3. Agora, o Gizarme, gente, ele está além do primeiro nível. Ele é um demônio do tipo Lord, uma categoria mas tão poderosa que nem os demônios da primeira classe conseguem enfrentar de igual para igual. Traduzindo, o Lloyd estava ali, cara a cara, com um dos chefões do inferno. O Lloyd fica visivelmente irritado, não só pela força absurda do inimigo, mas principalmente porque perdeu a chance de conhecer o verdadeiro Jade por causa desse demônio desgraçado. Dá pra entender a raiva, né? Já o Gizarme, por outro lado, tá furioso com o Lloyd por ele ter interferido nos planos de usar os flagelados como receptáculo. Mesmo com o Green tremendo na mão dele, implorando pro Lloyd fugir, o nosso príncipe decide lutar com tudo que tem. O Green até usa uma analogia engraçada para tentar convencer ele a correr. Ele diz que demônios são como peixe, não morrem só porque alguém espirra um pouquinho de água neles, magia fraca no caso. Morrem se forem esmagados por uma avalanche, magia poderosa. E o Gizarme, nesse caso,
espaço seria um peixe das profundezas abissais. Para ele, até uma avalanche seria como uma ondinha. Basicamente, o Green estava gritando: corre, Lloyd, corre, que esse cara é muito mais forte do que você pensa. Mas o Lloyd não é de correr. A luta recomeça com tudo. O Gizarme ataca com lâminas feitas de pura mana concentrada. E o que é assustador, elas atravessam as defesas do Lloyd com facilidade absurda. Ele então invoca várias dessas lâminas e lança contra o nosso príncipe. E o Lloyd se esquiva habilmente usando a própria barreira mágica como apoio para pular, desviar e se mover pelo castelo. Gente, essa sequência ficou visualmente impressionante. A câmera acompanhando o Lloyd em alta velocidade, as lâminas cortando o cenário. Cara, um dos melhores momentos de animação do episódio, com certeza. Muita adrenalina. Então, o Lloyd segura o chefão lá dentro, os outros demônios cercam a galera da guilda que tá tentando desesperadamente escapar. O Babylon, o cara super flexível, tenta arrombar os portões do castelo na força bruta. O Galileia usa a habilidade de teia dele para prender e atrasar os demônios, ganhando um tempo precioso. Mas quem brilha nesse momento de desespero é a Thalia, a flagelada da dor. Com uma coragem incrível, ela faz algo chocante, fere os próprios pés para machucar os pés dos demônios que estão olhando para ela, impedindo que eles avancem e alcancem os outros. Que estratégia inteligente e dolorosa. E finalmente, com o esforço combinado de todos, o portão do castelo se abre. Mas a Thalia e o Galileia tomam a decisão heróica. Eles decidem ficar para trás para conter os inimigos que estão vindo, enquanto a Ren e o Crow escapam para a segurança. A Thalia se prepara para lançar um ataque final, mesmo sabendo que usar todo o seu poder de uma vez pode custar a própria vida dela. Ela está disposta a se sacrificar para proteger a família dela. Isso para mim é um dos pontos mais fortes desse anime, sabe? Em poucos episódios a gente já se apegou demais a essa galera. Eles criaram um laço muito forte e a cara de desespero da Ren ao ver a Thalia ficando para trás. Gente, é de cortar o coração. É impossível não sentir pena da garota e torcer para que qualquer coisa aconteça. Enquanto essa fuga desesperada acontece lá fora, o Gizarme usa o poder de teletransporte para atacar o Lloyd diretamente pelas costas, perfurando o corpo dele várias vezes. Parecia o fim, cara. Mas tudo não passava de mais um truque do nosso príncipe. Era um clone feito de terra. Foi o maior momento Naruto do anime todo. O Lloyd, ainda não foi o maior momento do Naruto, porque a gente vai ter o clone. Mas vamos lá, vamos calma. O Lloyd verdadeiro surge por trás do Gizarme, quase pegando ele de surpresa. Gênio demais. Só que aí, de forma totalmente inesperada, o Lloyd pede para ele e o Gizarme saírem dali. Mas por quê? O motivo é revelado logo em seguida, e faz todo sentido. A família dele, os outros príncipes, o Albert, o Dian, a Alice e o exército do reino acabaram de chegar no campo de batalha. A cavalaria chegou em peso, galera. E com a chegada dos reforços, eles conseguem impedir o sacrifício da Thalia no último segundo. Ufa, que alívio, né? E assim terminou o episódio 9, pessoal. Que episódio foi por ação, por atenção, do começo ao fim. Deixou a gente roendo as unhas e super ansioso pelo próximo. Os amigos do Lloyd, a Silpha, o Albert e a galera chegando. E o que eles fazem? Já partem pra cima dos demônios com magia de fogo. Que massa. Mas a guilda dos assassinos, eles estavam em apuros de novo. E sabe o que aconteceu? A Silpha e o Albert chegaram achando que a guilda que tinha sequestrado o Lloyd. Que confusão. A Silpha, claro, super protetora, já chegou ameaçando os assassinos em busca de informação. Só que a galera da guilda, eles lembraram da promessa pro Lloyd. Lembraram que ele não quer que ninguém revele os poderes de verdade dele, porque ele só deseja focar em magia. Por causa dessa promessa, a Ren, então, mente. Ela diz que o Lloyd tá dentro do castelo, lutando com um inimigo fraquinho. A Silpha, claro, não engoliu. Pressionou a Ren na hora e até o Albert, que geralmente é o mais calmo, estava visivelmente irritado. Pensa bem, gente, tudo que eles encontraram no esconderijo da guilda foram as roupas íntimas do Lloyd. Aí, o Galileia, tentando ajudar, tenta explicar a situação, mas só piora tudo. Ele diz que deixaram as roupas para trás porque estavam com os fluidos dele. Sim, boa explicação, Galileia. Ele queria dizer a energia mágica, mas não
não explicou direito. Pronto, isso enfureceu ainda mais o Albert. Aí, a Ren, corajosa, toma a frente. Ela faz um discurso muito sincero, diz que aceita qualquer punição que eles quiserem dar, mas que estava lutando por sua família ali, aquela família da guilda, e que o Lloyd também estava arriscando a vida por todos. Ela pede de coração para eles confiarem nele. E por sorte, a irmã do Lloyd, ela acredita, graças ao lobo dela, que consegue sentir intenções maliciosas. Ela confia que a Ren está falando a verdade. Com isso, a guilda é poupada da fúria da família real, mas a história não para. A Silpha tenta seguir em direção ao castelo, só que o Gizarme, a pedido do próprio Lloyd, destrói a ponte. Por quê? Porque o Lloyd queria lutar sem distrações. Então, a galera recua e continua a batalha contra os outros demônios por ali mesmo. A Silpha, no entanto, não desiste de jeito nenhum de atravessar, mesmo sendo impossível por causa da distância. É aí que um dos demônios ataca ela, e ele não é um demônio qualquer não, é um espadachim tão habilidoso quanto a Silpha. E diferente dos outros demônios bucha de canhão, esse é nível 8, como o Pazuzu, ou seja, um oponente à altura da Silpha, uma chance perfeita para ela ter a revanche dela contra um demônio forte. Enquanto isso, lá perto, o Albert quase morre para outro demônio, mas o Babylon chega e salva ele no último segundo. O Albert estava meio hesitante em atacar de verdade. Por quê? Porque esse demônio estava usando corpos humanos, né? E o Babylon o tranquiliza. Diz que as mentes das vítimas já estavam mortas e os corpos agora eram apenas cascas vazias. Com isso, o Albert se enche de determinação e lança um ataque de fogo poderoso. Ele entende que aquelas pessoas merecem descansar em paz e que derrotar os demônios ali é uma forma de vingar elas. Que momento de superação para ele. De volta para a luta entre a Silpha e o demônio espadachim, a batalha está equilibrada. Os golpes são rápidos, precisos. O inimigo revela o plano dele, que quando vencer, a Silpha pretende possuir o corpo dela e roubar as habilidades, como ele já fez com o corpo que ele está usando. Que nojo. Mas a Silpha não se intimida nem um pouco. Ela rebate os ataques dele usando a própria técnica dele e ainda tira sarro que ele precisa roubar corpos para copiar a habilidade dos outros. E aí ela revela a espada principal dela e a gente tem um flashback rápido. Depois da luta contra o Pazuzu, o Lloyd e o Dian deram uma espada novinha para ela, forjada especialmente para Silpha. O Lloyd percebeu que ela quebra as armas porque é muito forte, né? Então ele encantou a espada para deixar ela super resistente e poderosa. Que presente incrível. De volta pro presente, o demônio tenta provocar a guilda dos assassinos, diz que eles enganaram o Jade e fingiram querer guerra, algo que o Jade odiava muito. Isso enfurece a Ren na hora. Ela parte para cima para atacar, mas a Silpha, esperta, impede ela. Não era a luta da Ren naquele momento, e a batalha final acontece. O demônio avança com tudo, mas a Silpha, com um golpe rápido e preciso, desembanha a espada e pá, corta ele em vários pedaços. Derrotou ele de vez. Que cena! E a gente descobre que os demônios precisam desses corpos hospedeiros para sobreviver. Então, destruindo o corpo, o demônio morre junto. Vitória certeira. E assim, em uma cena épica, a Silpha vence a batalha. Beleza, pessoal, vamos lá para mais uma parte emocionante. Chegamos no episódio 11. Gente, e olha, para mim, um dos mais emocionantes e bem construído dessa primeira temporada. Foi sensacional. O episódio já abre com um flashback, os últimos momentos do Jade, e a cena ganha um peso enorme quando a gente já sabe tudo que vai rolar depois, né? Nas palavras finais dele, o Jade avisa o Gizarme vai ser derrotado. Isso deixa o demônio confuso na hora, sem entender o que aquilo significava. Quando o Jade morre e o Gizarme finalmente possui o corpo dele, ele tenta acessar as memórias do Jade, mas não consegue por completo porque a mente do Jade estava cheia de lembranças dos amigos. Isso bloqueou o acesso do Gizarme. Que sacada inteligente do Jade. Era a semente da vingança dele deixada ali. No presente, a gente vê a Silpha indo até o corpo daquele espadachim que o demônio possuía na luta anterior. Ela lamenta não ter enfrentado o verdadeiro dono daquele corpo. Essa pequena cena, gente, mostra como essa série se importa. Se importa até com um personagem que mal aparece, dando a eles um mínimo de dignidade e humanidade, mesmo sem mostrar muito do passado dele. Eu achei isso muito legal. Enquanto isso, a luta principal continua. Lloyd contra Gizarme. O Lloyd tem que ficar se mexendo o tempo todo. Sabe por quê? Porque os ataques do Gizarme podem se teletransportar para qualquer lugar. Sabendo que não pode ficar só fugindo para sempre, o Lloyd decide ir pro ataque, lança uma magia invocando um gigantesco golem de fogo. O Gizarme desvia fácil, mas
a magia faz algo inesperado. Evapora toda a água do rio perto, criando uma névoa de vapor. E nesse momento, o Lloyd percebe algo crucial: o Gizarme não consegue se teletransportar para locais que ele não pode ver. Mas aí a gente pensa, peraí, como ele mandou a carta para a Guilda dos Assassinos então? Ele não estava vendo onde eles estavam. Essa resposta vem mais para frente. Aproveitando a névoa, o Lloyd cria vários clones de barro para confundir o Gizarme. O demônio, sem saber qual é o real, ataca todos desesperadamente. E o Lloyd estava ali no meio dos clones, esperando o momento certo para se aproximar. O objetivo não era bater no Gizarme diretamente, era interferir na magia de teletransporte dele. O Lloyd usa uma magia de ocultação, fica invisível praticamente, consegue se aproximar e passa a espada pelo rastro de mana que o Gizarme deixou. Essa espada, vocês sabem, absorve energia, e absorvendo a energia do rastro permite que o Lloyd decifre a fórmula mágica da técnica do teletransporte. Gênio. Com a fórmula na mão, o Lloyd tenta se conectar com a consciência do Jade, mas só encontra uma mensagem deixada por ele. Só que isso já é o suficiente. Ele desativa todos os clones e aparece na frente do Gizarme. O demônio pensa que o Lloyd vai se render, que a luta acabou para ele, mas é o contrário. Para o Lloyd, estudar fórmulas mágicas é como conversar com os magos que as criaram, mesmo que já estejam mortos. Ele entende que o Jade deixou uma mensagem importante dentro da fórmula mágica do teletransporte, uma fórmula criada pelo próprio Jade, e ele já havia visto essa fórmula naquela roupa especial usada pela Ren. Mesmo sem poder conhecer ele pessoalmente, o Lloyd entende as intenções do Jade. Que momento emocionante. E aí vem o discurso impactante do Lloyd. Ele diz que demônios como o Gizarme, que já nascem com poder, que não lutaram para conquistar nada, não interessam a ele. O que realmente chama a atenção dele, o que ele admira, são os humanos, que mesmo fracos, que não nasceram com poder absurdo, criam suas próprias formas, suas próprias magias para alcançar seus sonhos. O Gizarme, claro, tenta atacar com o teletransporte dele, mas o Lloyd atinge ele com uma técnica de Ki. No momento exato, o demônio fica atônico, congelado. Como o Lloyd sabia quando atacar ele? A fórmula do teletransporte. Ele sabia o tempo da magia. A partir daí, a postura do Lloyd muda completamente. Ele trata o Gizarme com desinteresse, como se o demônio já tivesse perdido a graça. Era apenas uma luta. O Gizarme fica ofendido, tenta recuperar o controle, mas o Lloyd pergunta se ele se lembra das últimas palavras do Jade. O demônio confirma. Jade disse que ele perderia. Cego de raiva, o Gizarme parte para cima do Lloyd, mas o que a gente vê em seguida é um massacre. O Lloyd domina ele com uma facilidade absurda. O Gizarme não consegue sequer reagir, mesmo usando o teletransporte para tentar escapar. É uma surra. Desesperado, sem ter mais o que fazer, o Gizarme usa a técnica mais poderosa dele, a Esfera Negra Mortal, uma esfera gigantesca de mana que promete devastar tudo ao redor. E assim termina o penúltimo episódio da temporada. Pessoal em altíssimo nível, deixando a gente naquela tensão total pro episódio final. O episódio encerra com uma música emocionante e mostra imagens do Jade e dos outros personagens como se fossem fotografias. Um toque sensível que fecha este capítulo com chave de ouro e prepara a gente pro desfecho final. Chegamos, pessoal, o último episódio da temporada 1. E olha, que final. A gente parou com o demônio Gizarme prestes a lançar o golpe final dele, a famigerada Esfera Negra Mortal. Ele absorve a mana da atmosfera, atinge o ápice do poder, capaz de reduzir qualquer coisa à inexistência. Era o ataque mais poderoso dele, parecia o fim. Mas, surpresa, o protagonista Lloyd desfaz a esfera com uma facilidade absurda. Aquilo que parecia a destruição total não era nada que o Lloyd já não conhecesse. Gizarme, incrédulo, pergunta como ele foi capaz de anular o ataque, e o Lloyd responde: isso, já derrotei uma técnica igualzinha antes, usando um método parecido. Na verdade, o Lloyd já conhecia essa magia há um bom tempo. Ela se chama Vazio. É uma técnica de classe especial super poderosa, capaz de desintegrar qualquer coisa, reduzir tudo a pó. A diferença? Só um nome. Os magos chamam de um jeito e os demônios de outro. Aí, o Lloyd, fascinado por essa magia, passou um tempo testando o poder dela, destruindo montanhas por pura curiosidade, e durante os testes, ele descobriu algo. Ao colidir duas dessas esferas, elas se anulavam e desapareciam, algo que o deixou até meio decepcionado na época, para vocês terem uma ideia. Ou seja, não importava quantas esferas Gizarme
criasse, o Lloyd podia anular todas com facilidade. A suprema arte demoníaca dele não valia nada contra o conhecimento do Lloyd. Gizarme fica pé da vida. Não aceita de jeito nenhum que a arte demoníaca suprema dele seja usada por humanos. E nesse momento, durante uma breve distração do Lloyd, sim, ele espirra, o demônio aproveita a chance, consegue alcançar o Lloyd e agarra ele pela cabeça. É então que ele sente a dimensão real do poder do Lloyd. Algo tão colossal que até o Green, o familiar dele, fica assustado só de sentir. Que poder absurdo. Lloyd, por sua vez, decide testar até onde ele pode ir com essa situação. Ele cria dezenas de esferas do vazio para acertar o Gizarme. O demônio não consegue fugir, não tem para onde ir. Gizarme é atingido em cheio. Enquanto isso, lá embaixo, o Albert e o grupo enfrentam os demônios restantes. Com a ajuda da técnica de veneno da Ren, eles conseguem paralisar os inimigos, permitindo que a Silpha e a irmã do Lloyd os eliminem. Contudo, o Albert percebe algo estranho. Já deveria ter amanhecido, mas o céu continua escuro. Não era névoa, não era vapor, era a energia da técnica do vazio, escurecendo o céu como se fosse um eclipse. Que visual! De volta para o campo de batalha, Gizarme está sendo desintegrado pela técnica do vazio. O ataque o consome como um buraco negro e ele não consegue se regenerar. Sem saída, ele tenta abandonar o corpo do Jade e escapar com a alma demoníaca. Mas, de forma surpreendente, o próprio corpo do Jade fecha a boca e morde a alma do Gizarme, impedindo a fuga dele. Cara, que cena! Como se o Jade estivesse mesmo morto, ali, lutando para impedir que o demônio escapasse. Emocionante demais. Gizarme, sem escolha, retorna pro corpo, tentando se passar pelo Jade, mas o Lloyd percebe a farsa na hora. O disfarce não engana ele nem por um segundo. O demônio é finalmente destruído. Acabou. A guilda dos assassinos observa, em silêncio e lágrimas, o corpo do Jade sendo consumido pela técnica, enquanto ele finalmente descansa. O tormento chegou ao fim. O demônio que o havia torturado por tanto tempo foi eliminado para sempre. Com tudo resolvido, era como se a própria alma do Jade estivesse agradecendo o Lloyd por ter libertado ele. Essa foi a sensação que o Lloyd teve. O Green, emocionado, chorava enquanto a luta finalmente chegava ao fim. Jade poderia enfim descansar em paz, sabendo que seus amigos estavam a salvo. E foi nesse momento que o sol surgiu no céu. Aí a gente vê a Ren se lembrar de uma conversa com Jade sobre a lenda urbana do sétimo príncipe, um mago extremamente poderoso e promissor. O Jade acreditava que se esse príncipe realmente existisse, poderia até mesmo curar a maldição deles, libertar eles do fardo de serem flagelados. O grupo zombava da ideia. Era uma lenda, né? Mas a discussão era leve e divertida. O Jade era de fato o coração do grupo. O Galileia, mesmo duvidando da história, disse que se o príncipe realmente tivesse esse poder, ele o serviria pelo resto da vida. O Jade achava que isso seria uma boa forma de compensar os crimes deles e permitir que caminhassem sob a luz do dia de novo. Foi um flashback tocante, ainda mais vendo a Ren desabando em lágrimas depois. A batalha tinha terminado e o amigo querido finalmente descansava. O Lloyd constrói um túmulo pro Jade no topo de uma colina ensolarada, um lugar calmo para ele repousar. Sentindo-se aliviado, o Lloyd é questionado pelo Green sobre como ele conseguiu entender e lutar contra a magia do Gizarme. O Lloyd então revela que ele criou um feitiço para detectar quando aquela magia específica era usada, e a partir disso ele só precisou associar os reflexos com o lançamento da técnica do vazio para rastrear e impedir o teletransporte. Que mente. No entanto, ele deixa claro, só conseguiu isso graças ao Jade. Quando ele acessou o feitiço, encontrou uma versão clara, organizada, fácil de ler. O Jade, nos últimos momentos, tinha transcrito toda a magia, antecipando que o Lloyd um dia precisaria superar aquele desafio, preparando o caminho. E o Lloyd afirma, a vitória não foi dele, foi do Jade. Que maneiro, pessoal. E a Ren, que estava ouvindo tudo escondida, se emociona ainda mais. Não tinha como não chorar nesse momento. É nesse momento que o Albert, o irmão do Lloyd, chega com o restante do grupo. Ao entender a situação e sabendo que a Guilda dos Assassinos contou uma versão mais leve para proteger o Lloyd, o Albert, de forma inesperada, aponta a espada para o Lloyd. Tensão no ar. Albert explica, a Guilda cometeu graves crimes, incluindo sequestrar um membro da família real e se envolver em uma guerra, mesmo que a intenção fosse boa. A gravidade dos atos não podia ser
ignorada. Os membros da guilda alegaram que desejavam se redimir servindo ao Lloyd pelo resto da vida, mas o Albert queria ter certeza. O Lloyd realmente estava disposto a aceitar e assumir essa responsabilidade, porque eles não eram bichinhos de estimação. Se errassem, o Lloyd teria que responder por isso. E o Lloyd afirma com firmeza, sem hesitar, ele vai se responsabilizar por todos os membros da guilda. Essa atitude deixa o Albert orgulhoso. Ele declara que se o Lloyd precisar de ajuda, não estará sozinho, sempre poderá contar com a família. A cena termina de forma cômica, mas é comovente ver o amor e o apoio entre os irmãos ali. No momento final, a Tal, que estava preocupada com o Lloyd, percebe que a luta já havia acabado e, envergonhada, sai correndo. Mas o Albert consegue alcançar a Tal, queria agradecer pela ajuda na luta contra o Pazuzu, e a partir daí, o clima muda completamente. Todos começam a comemorar com uma festa do chá super animada. A interação do grupo da Guilda dos Assassinos com o Albert rende momentos divertidos, mas quem rouba a cena na comédia são a Silpha e a Tal, vivendo e implicando uma com a outra. Que dupla! O anime trabalha muito bem em sumo leve, e essas cenas rendem boas risadas para fechar. Depois da festa, Lloyd, Silpha, Ren e a irmã do Lloyd relaxam numa fonte termal para se recuperar da difícil batalha. Durante o banho, a Ren pede para servir o Lloyd diretamente, assim como a Silpha faz. Lloyd aceita naturalmente, sem hesitar, mostrando que a trata com igualdade. A Ren, ainda um pouco insegura, revela o receio dela por ser uma flagelada, mas o Lloyd a tranquiliza, dizendo que tudo mudou. Ele afirma que, embora ela tenha machucado pessoas com seus poderes de veneno no passado, agora ela pode controlá-los e não precisa mais se chamar de flagelada. Ele ainda sugere que no futuro a Ren poderia usar o conhecimento dela sobre venenos para criar medicamentos, já que venenos e remédios têm propriedades semelhantes. A ideia de transformar algo que lhe causou tanto sofrimento em uma forma de salvar vidas emociona a Ren profundamente. Ela chora mais uma vez, tocada pelas palavras do Lloyd, e a Silpha, percebendo o quanto a Ren sofreu ao longo da vida, também se emociona. Que momento bacana de amizade e cura. O tempo passa e a rotina se normaliza. De volta para o reino, a Ren começa a trabalhar oficialmente para o Lloyd, ao lado da Silpha, ajudando nas tarefas do dia a dia. E com a ajuda do Albert, o Lloyd consegue evitar chamar a atenção do rei, que o permite manter a liberdade para estudar. No fim, a gente vê o Lloyd estudando na biblioteca proibida do reino, acompanhado pelo fiel Green. Assim se encerra a primeira temporada desse anime incrível. Lançado em 2024, o anime fez sucesso, garantiu uma segunda temporada pro meio desse ano e tem uma boa nota em sites especializados sobre animes. Pessoalmente, gente, eu gostei muito dessa temporada. Apesar de alguns pequenos problemas, aqui e ali, os pontos positivos são muito mais fortes. A animação, a comédia, o desenvolvimento dos personagens, tudo foi muito bem trabalhado. Lembro que quando o anime foi lançado em 2024, eu o adicionei à minha lista pessoal. Na época, ainda não publicava essas listas, guardava tudo no meu computador para referência futura. Me diverti demais assistindo cada episódio e espero que vocês também tenham gostado de acompanhar essa história comigo. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Fiquem ligados porque o Lloyd e a galera voltam para mais aventura na segunda temporada. Não percam. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. Obrigado pelo apoio e vejo vocês no próximo vídeo.